This call is now being recorded. Depois uma mulher para cuidar dele. Pra ver que a pessoa sem mulher, a pessoa fica assim. Não é mulher também, né? E alguém para cuidar dele, né? Cuidar dele é muito sofrido, ele tem. Onde é que eu ligo e desligo esse microfone? Não pode virar. Ah, meu Deus. Se eu tocar nele. Não, mas esse microfone é do pessoal lá, não é o seu. Tem? Esse microfone é do pessoal lá. Do pessoal lá. Mas aqui eu posso me ligar e ligar o microfone. Pode. Isso aqui não é o meu? Não. Pois é. E agora? Desligado? Tá bem. Pessoal, seu microfone está desligado. É bom desligar os microfones de alguns. Meu microfone está desligado, professor Gilberto. Eu não estou ouvindo nada aqui. Certo? A aula já começou já? Calma. Professor, seu microfone continua desligado. Ninguém está lhe ouvindo aqui, não. Agora tá dando para ouvir aí, não tá? Sim, agora sim. Agora tá, viu? Ok. Então vamos lá.
Então, nós, só recapitulando, nós temos o alfa maiúsculo e o alfa minúsculo. Eu botei bem grande para que todos possam ver. Aí nós temos a segunda letra, o beta, que é o nosso B, o gama, que é o nosso G, o delta, que é o nosso D, o epsilon, que é o nosso E aberto, em eco, beto, teto, feto. Você pode olhar que sempre aparece esse som, eco, beto. Aí nós temos o zeta, que é o nosso Z, zero, Z, zebra, azar. Aí nós temos a terceira vogal, que é o eta, esse E fechado. É o E, beco. Veja que nós não dizemos beco, nós dizemos beco. Diego, nós não dizemos Diego, nós dizemos Diego. Teta, nós não dizemos teta, nós dizemos teta. É sempre o E longo, o E fechado, é a nossa terceira vogal. Aí nós temos agora o teta. Nós dissemos que há duas pronúncias. Aqueles que pronunciam como feta e aqueles que pronunciam como teta. Então, alguns vão dizer feós e outros vão dizer teós. Nós vamos usar o T. Então, ele é o TH. Nós temos o iota maiúsculo, o iota minúsculo. É o I, é a nossa quarta vogal, o I de ira, pipa, tira, ripa. Nós temos o capa. O capa é o K, o som de C, mas que nunca se abranda. É K, C, Si, é como kit. Kit, ketchup, kart, karaokê. Aí nós temos o lambda. O lambda maiúsculo parece um V de cabeça para baixo. Você faz um V de cabeça para baixo. É o L, de lar, liso, limpo, lua. Nós vimos que nós temos o M. O M maiúsculo é igual ao nosso. O minúsculo é parecido com o V, parecido com a raiz quadrada. É o Ni, de navio, de nada, nado, não. Aí nós temos o que se. O que se maiúsculo, você faz assim, 3 traços. Um grande, um menor no meio e outro embaixo. Aí basta fazer assim. Aqui o seu si. Ai, que si. Aí 2 traços, um traço menor no meio. Esse é o maiúsculo. E o minúsculo a gente já ensinou. Faz o E. Puxa embaixo. Puxa embaixo. E depois puxa aqui em cima.
Aí nós vimos que a pronúncia é essa, que, mas sa, se, si, só, su, que si, aí que sa, que sé, que si, que só, que su. Aí nós temos o ômicron. Micro é pequeno. Aí a palavra microfone. Nós falamos muito em grego e não sabemos. Mega é grande, é longo. Micro é pequeno, curto. Então nós temos a palavra fone, que é som. Então microfone é algo pequeno para produzir som. Então, nós temos a quinta vogal, O. O. Aí nós temos o Pi. O Pi é o nosso P. O Pi maiúsculo é igual a uma coluna. Você faz assim e em cima faz assim. Isso aqui é o Pi. É o Pi de Paulo. Você vai escrever Paulo, escreve assim. Tem um microfone aí ligado. Está dando para ouvir até um cachorro latindo. Paulos. Você lê Paulos. Então, não confundir o P com o R. O R, que é o R, parece o nosso P. O R parece o nosso P. Então, quando a gente quer escrever Roma, faz assim, Roma. Esse P é o equivalente ao nosso R. Então, o Rho maiúsculo, o R, o Rho, ele parece um P. Então, não confundir estas letras maiúsculas. Aí nós vimos o sigma maiúsculo, é só fazer assim. Aqui é o nosso sigma maiúsculo. Nós temos um sigma para o início e para o meio, que é esse. E nós temos um sigma que só vem no final, que é essa forma aqui, que é o chamado sigma lunar. Tem um telefone aí tocando aí. Aí nós temos o tal. O tal é o nosso T. O maiúsculo é igual ao nosso. O minúsculo é um T pequeno. É o T de tu. De tudo. De tatu. Aí nós temos o Y. O Y, ele quando é maiúsculo, vem igual ao nosso Y mesmo. Quando ele é minúsculo, parece o nosso U. Assim, é tipo um U mesmo. Parece um U. Então, nós temos o Y. O Y é a sexta vogal. O Y, ele tem som de I quando ele vem sozinho numa sílaba. Então, quando ele aparece sozinho, ele tem som de I, como aqui. Nós temos a palavra que. Como ele vem só, então ele tem som de I. Kyrios, que é a palavra Senhor. Kyrios. Kyrios. Quando ele vem só, ele tem som de I. Quando ele forma de tongo, como é o caso aqui, com U, O, Y, ele tem som de U. Então, nós pronunciamos doulos. Doulos. Então, o que o grego fez? Quando eu quero pronunciar o som de U, eu pego o ômicron e o Y.
Porque se eu botar o Y sozinho, só, nós já vimos que ele tem som de I. Agora, quando ele vem acompanhado do ômicron, ele tem o som de U. Então, nós não dizemos assim, ou. Nós dizemos apenas U. Nós, imaginariamente, anulamos o ômicron e pronunciamos apenas U. Então, quando ele vem só, como em Kyrios, ele tem som de I. Quando ele forma ditongo em doulos, que é escravo, então ele tem som de U. Então é ômicron, O, mais o Y. Esse ditongo tem som de U. U. Pessoal, qualquer dúvida, pode parar, perguntar, que eu terei o maior prazer em repetir, em tirar as dúvidas. Ninguém é obrigado a saber. Então, até aqui, tudo entendido? Diga. Professor Diga, meu irmão. Gilberto, Diga. eu sou Clevilson. É só uma sugestão, se nessa sua tela o senhor puder deixar ela toda cheia, sem ser a foto sim. dos alunos e do senhor, fica melhor para a gente ver. Eu, por exemplo, infelizmente, eu estou vendo só no celular. Melhorou? Não, continua do mesmo jeito ainda. Sim, eu sei. Eu botei a letra 72, está dando para ver aí? Não, professor, eu acredito que não é questão do tamanho da letra aí, não, do seu não. É porque está dividindo aqui, pelo menos no meu, os alunos e o senhor também. Se ficar só a tela mesmo do seu computador, eu entendi. É apenas uma sugestão, porque eu estou no celular hoje, aí realmente eu estou forçando para me ver, mas está muito boa a aula. Mas o irmão tem aí o material? O irmão tem o material que eu mandei? Sim, tem sim. Então, se não der para acompanhar aqui, meu irmão, por favor, porque eu botei o maior aqui, é porque como eu já comecei a aula, eu teria que formatar, certo? Então, como eu já comecei a aula, eu estou com medo de formatar e agora não dá certo. Então, vamos lá. Tá certo, professor, obrigado. Vou tentar deixar o maior possível, certo? Então, nós temos aqui eu vou já passar para uma tela maior, aí vai ficar melhor. O Φ maiúsculo, o Φ é fácil de fazer. O Φ você faz um círculo para fazer o maiúsculo e corta no meio. Aí faz um traço embaixo, um traço aqui. E o Φ minúsculo você faz uma bolinha também, um zero, e corta aqui. É o nosso som de F. Né? É PH ou F. Mas o som é esse de pá, faca, fala, fui. Aí nós temos outra palavra que tem duas pronúncias. É o ki. Né? Alguns professores, e eles não estão errados, chamam de ri, como se fosse R. Ri. E outros chamam de ki, né, com esse som de K, o ki. Que, na verdade, essa letra ela está entre esses dois tons, o ki e o ri.
Aí nós temos a palavra Christos. E em português, ela vai ser transliterada, ou seja, quando eu for escrevê-la, eu vou escrever com CH. Mas lembrando que o som dela é de Ki, como em Cristo. Você não lê Cristo, você lê Cristo. A outra letra é o Psi, certo? O Psi, né? Aqui está errado. O Psi grande só vai de o maiúsculo é assim e o minúsculo é assim. Então o Psi é o que a gente chama de consoante dupla. Ou seja, ele tem dois sons, o de P e o de S. Psico, psicólogo, psiquiatra, psique. E a última letra do alfabeto, que é o ômega. O mega. Mega é grande. Então, nós temos um O micron, um O pequeno, e nós temos agora um O grande, o ômega, que é a sétima vogal. Então, nós temos um ômega, né, grande, uma vogal grande, uma vogal longa. E aí, deixa eu ver se vai melhorar aí para você, mesmo. Vamos ver agora aqui. Vamos ver aqui. Então, eu vou botar aqui bem grande. E em negrito. Então, nós temos aqui alfa, a primeira letra. Vou procurar ver aqui se eu consigo para maior. Melhorou aí, pessoal? Para ver? Melhorou aí, pessoal? Sim, professor, depois eu tenho uma pergunta. Certo. Melhorou para ver aí, pessoal? Melhorou, professor, tá ótimo, Então, viu? A questão não é o tamanho da letra, não, pastor. A questão é que o senhor eu sei. tá ótimo, viu? Pode continuar. Muito obrigado, pastor Não, eu Gilberto. sei, Cleber, é porque é o seguinte. Eu tentei botar aqui a tela inteira, só que não aparece meu material, certo? Tá certo, pastor. Tá bom. Então, o que acontece? Não, mas eu vou botar ainda mais. Então, nós temos aí o alfa. O alfa é o nosso A. 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 Então, eu vou repetir o alfabeto, como nós já vimos, e a gente vai ver ele. Então, agora, o alfa maiúsculo é o nosso A. Então, o alfa maiúsculo não tem diferença. Ele é o nosso A. Então, nós temos aqui alfa. A segunda letra é o beta. O beta maiúsculo é igual ao nosso B.
E aí nós temos agora o gama. O gama maiúsculo parece uma forca. Então, o gama maiúsculo, ele parece uma forca. É só você lembrar de fazer tipo uma forca. Né? É tipo, lembrar, fazer assim. Né? Faz. Tipo, se você fosse fazer um F e não coloca aquela parte do meio. Né? E aqui puxa-se um pouquinho. Aí a gente faz por associação. A gente diz assim, o gama parece uma forca. Então, nós temos o gama maiúsculo e o gama minúsculo. Então, nós já vimos que essa letra é o G, mas ela nunca vai ter som de J. Então, é G, 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 Go, Gu. Então, é G, 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 Go, Gu. O gama. Aí nós vimos o delta. O delta maiúsculo parece um compasso, né? Um triângulo. E o delta minúsculo é o nosso D, D de dado, dado. Então, não esqueça, essa letra gama, ela nunca vai ter som de J, como no português, viagem, seria viagem. E no grego não tem V, no grego não tem J, e no grego não tem lho nem nho. No grego não tem. Né? V. No grego não tem J. E no grego não tem lho, L-H-O, nem N-H-O. Então, por exemplo, quando a gente vai escrever Davi, por exemplo, a pessoa diz, professor, como é que se escreve Davi? Davi é assim, D maiúsculo, aí tem assim, Dau e D, Dawid. Aí, quando a gente vai passar para o português, é que os tradutores, né, isso aqui, ela passou para o... Nós temos as chamadas línguas indo-europeias, né? É a família. Nesta família, nós temos o grego, nós temos o latim. Então, quando isso aqui passou para o latim, né, eles pegaram o D, colocaram o D normal, o A, o U virou o V. E aí ficou assim, Davi, alguns tiraram, e o inglês permanece com D. Eu não estou ouvindo o senhor, professor. Mais alguém não está ouvindo, pessoal? Quem está ouvindo aí? Eu. Certo? Então, todo mundo ouvindo aí. Certo? Então, deu para entender, pessoal? Então, esse som de V, nós não temos no grego. Né? Então, tem o U, da UID. Esse som de V veio do latim. É como você vai... A palavra euangélio é assim, eu... Não tem V. Então, como é que a gente escreve? A gente diz assim, evangelho.
Deixa eu botar menor, que é para ficar numas... Fica Evangelion. Evangelho. Então, esse U aqui é o eu, quer dizer boa ou bom. É um prefixo. E aí nós temos angelia, que é notícia. Então, bom, boa notícia, no sentido de ser uma notícia nova, uma notícia de alegria. Então, nós não temos nhó, não temos v, não temos j. Então, professor, como é que a gente escreve Jesus? No grego é I, E, sus. No grego é Iesus. Não tem J. Aí o que acontece? Quando passou para o latim, aí o Y, é o U, virou V, e o I, o iota, virou J. Então, eles transliteraram. Eles viram, ó, Jesus, vamos colocar Jesus. Então, quem fez introdução bíblica viu isso na parte de traduções, à medida em que foram feitas. Então, tem alguns sons que nós não temos V, nós não temos o J no grego, e nós não temos Ló nem Nhó. Então, isso vem do latim. Deu para entender, pessoal? Sim ou não? Isso. Tem o chat também, tem muita gente se comunicando pelo chat. Muito obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Então, nós temos aqui agora o epsilon grande, o epsilon maiúsculo e o epsilon minúsculo. Esse é sempre o nosso de eco, aberto, é. Então, nós temos agora alfa, beta, gama, delta, epsilon. Aí nós temos o de zeta, que é o Z. O Z maiúsculo é igual ao nosso. O minúsculo é esse que parece um C. Então, não confundir o zeta com o Xi. Então, nós temos esse aqui que é o Z, e esse aqui que é o X, Xi, com esse som de Ki mais Si. Então, como a gente vê a diferença? É que o de zeta parece um C. O de zeta está aqui, ó. O de zeta, né? Ele não tem nenhuma dobrinha no meio. O de zeta não tem dobra no meio, parece o C. Já o Xi parece um E. O Xi tem uma dobra no meio. Então, o zeta, o Z, ele parece um C. E ele não tem uma dobra no meio. O Xi parece um E.
E ele possui a dobrinha no meio. Então, não confundir. Já no maiúsculo, eles são bem diferentes. O maiúsculo que se assim, e o de zeta é o nosso Z mesmo. Mas no minúsculo, a pessoa pode confundir. Então, se você olhar bem para o de zeta, que é o Z, ele vai estar aqui. Então, esse parece um C. Não tem essa perninha no meio. Então, é o Z. Z, Z. Já o que se tem essa perninha no meio, parece o E, o E. Então, esse é o X, com esse som de si, de KS. Táxi, sexo, boxe, sintaxe. Então, tudo que tem esse nome, que se. Alguma pergunta, pessoal? Não, não. Professor, todas Diga, meu irmão. as letras maiúsculas e minúsculas são diferentes umas das outras, né? Oi? Todas as letras maiúsculas e minúsculas são diferentes uma da outra, né? Isso. Você já viu que as maiúsculas são bem mais fáceis, porque elas parecem com as nossas, né? Aí nós temos agora o eta maiúsculo. É o nosso H. E o eta minúsculo parece um N. Nós já vimos. Então, esse é o eta maiúsculo, é o H. E o eta minúsculo é o E. Então, nós temos a vogal E. 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 Né? Então, você vai encontrar assim. Isso aqui é o E. Então, que palavra é essa? Dá para alguém ler? Elias. Elias, olha aí. Viu? Então, aqui é Elias. Aí você viu que eles só fizeram transliterar, passar para o português. Mudar as letras. Então, nós temos agora Elias. Hélio, que é sol. Daí vem a palavra hélio. Né? Então, nós temos E e E. Então, é o E fechado, de EPA, de Diego. Né? Então, ETA. Aí nós temos o TETA. O teta maiúsculo é um O grande com um Hzinho pequeno dentro. E o teta comum é um O oval com traço no meio. Então, tem duas pronúncias. Tem C, tem alguns que dizem que é teta, tem outros que dizem que é teta. E a gente, quando vai dar aula, escolhe uma das para não haver confusão. Então, nós vamos usar o som de T, TH. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Pode, meu irmão. Esse alfabeto aqui maiúsculo, Uhum. é como no nosso português, todos os nomes próprios começam com eles, é? Isso mesmo. Tá certo. É porque vocês vão ver, o Novo Testamento é assim. Vou botar aqui. Isso aqui é o Novo Testamento em grego. Então, vocês estão vendo que aqui quase tudo é minúsculo. Tudo que está vendo aqui é minúsculo.
Mas aqui, no começo da frase, tem um E maiúsculo. Por quê? Porque está começando a oração, começando o texto. É como no português, né? Mas as demais são todas em minúsculo. Todas, todas, todas. A não ser aqui, Teófilo, né? Que é o Teófilo. Como é nome de pessoa, então vem em maiúsculo. Mas os demais, tudo que vocês estão vendo aqui, tudo está em minúsculo. Aí nós temos aqui pi, o alfa, o R, o E, o D, o O, o S, o A, o N. Aí aqui está o Novo Testamento grego, certo? Então, alguma pergunta a mais, pessoal? Professor, você pode Diga-me. explicar novamente a questão da letra J que não contém aí no alfabeto grego? Posso. Quando a pessoa for pronunciar uma palavra assim, por exemplo, Jesus, José, João. É porque, assim, nas letras, nas línguas antigas, não havia esse som de J no grego antigo, nem esse som de V. Então, o que acontecia? Colocava-se o nome, se você vê em grego, como eu já coloquei aqui, o nome é esse aqui. Alguém pode ler aí? David. Dau-i-d. Certo? Dau-i-d. Então, isso aqui é como tem o rei Davi. No grego é Dawid, não tem V. No grego tem eu, an, ge, li, on. Não tem evangelho. Agora, quando passou para o latim, para a língua latina, porque é assim, isso aí, eu acho que vocês já viram isso quando estudaram introdução bíblica. Quando a gente estuda a introdução bíblica, a gente vê que a Bíblia foi escrita, o Antigo Testamento, em hebraico, com algumas porções na língua aramaica. Mas depois, à medida em que as pessoas iam desconhecendo o aramaico ou o hebraico, então surgiram os chamados targums. Targums eram paráfrases do aramaico. E aí, o povo começou a falar o idioma grego. Então, surgiu a necessidade de traduzir a Bíblia do hebraico e aramaico para o grego. Então, aconteceu lá em Alexandria, a chamada versão dos 70 ou Septuaginta. Ela foi traduzida do hebraico para o grego. Então, a Bíblia agora já tem uma outra língua, o grego. Só que depois, quando o latim começou a dominar o mundo, e muita gente já não sabia mais grego, houve a necessidade de traduzir a Bíblia para o latim. Quando traduziram para o latim, aí o U tornou-se V. O U tornou-se, ao invés deles traduzirem Dawid, eles traduziram Davi. Ao invés de traduzir Evangelion, traduziram Evangelho. Porque no latim tinha o V
E quando era Iesus, Yehoshua, ou Yeshua no hebraico, e Iesus no grego, quando foram traduzir para o latim, substituíram o I pelo J. Daí chegou a nós, não do grego. Se tivesse vindo direto do grego, nós teríamos na nossa Bíblia David, é o Angélio. Mas como nós herdamos muita coisa do latim, nós fazemos parte das línguas chamadas neolatinas, então nós temos agora, no lugar do U, o V. Ao invés de Evangelho, Evangelho, porque veio do latim. E, ao invés de Jesus, Jesus. Deu para entender, meu irmão? Ótimo, pastor. Diga, irmã Jacil. Entendeu? Entendi perfeitamente. Muito obrigado. Amém. Nada. Então, é só perguntar, certo? Então, nós temos teta, eta, teta. Aí nós temos o I maiúsculo, que é de... Aí tem aqui, ó. Iesus. Então, no grego, você não vai encontrar Jesus. Você vai encontrar Iesus. No grego, nós temos o primeiro símbolo do grego foi... Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho uma curiosidade, como é que fica a palavra João em grego? É assim, onde tem J, é I. João fica assim, Ioannes. Ioannes. Aí traduziram João. Então, tudo que tem J, no grego era I. E tudo que tem V, geralmente, porque às vezes é diferente. Eu estou ensinando a vocês aqui grego com letras, português com letras gregas, para que a gente entenda e aprenda a ler e a escrever, porque o nosso primeiro objetivo é esse. Mas, depois, nós vamos para as palavras. Nós vamos ver as palavras em grego, como, por exemplo, essa palavra aqui, ruios. Ruios é filho. Então, não é... Em grego, a gente não escreve assim, fi, e depois uios, que não tem. Né? Então, em grego, filho é ruios. Mas, professor, por que nós estamos estudando assim agora? Porque nós estamos aprendendo a ler e a escrever. Nosso primeiro objetivo é que o aluno aprenda a ler o texto grego e a escrever. Depois é que vem a questão de tradução. Tá? Então, nós temos teta, iota, o I pequeno. Sempre I. Aí nós temos o capa maiúsculo e o capa minúsculo. K. K, que, ki, ko, o outro a gente não diz. Capa. Aí nós temos o lambda. O lambda maiúsculo parece um V. O lambda minúsculo parece aquele escorregador da criança. É um Y de cabeça para baixo. Né? Então, aqui, nós temos que palavra? Lar. L-A-R. Lar.
Então, nós temos o lambda, aí nós temos o mi, que é o nosso m, nós temos o mi maiúsculo, que parece com o nosso, e nós temos o ni, que é o nosso n, ni minúsculo, parece um v. E nós temos o ni maiúsculo, que é o nosso n. Então, no maiúsculo não há muita diferença. Algumas. Então, nós temos agora o si, que é o som de KS, de taxi, é o X. O X na nossa língua tem o som de chá, enxada, tem o som de Z, exemplo, e tem o som de KS, táxi, boxe, sexo. Né? Então, o que se maiúsculo é diferente. Então, nós temos 3 traços, um em cima, um embaixo e um pequeno no meio. Que se. Aí nós temos o ômicron, que é um micro, é pequeno. O maiúsculo e o minúsculo. A diferença é só o tamanho. Então, esse é O. Ômicron. Então, nós temos ni, si, ômicron. Aí nós temos o pi. O pi maiúsculo. O pi maiúsculo parece uma coluna. E o pi minúsculo a gente já conhece da matemática. Então, a gente já conhece da matemática. Então, nós temos aqui o pi minúsculo e o pi maiúsculo. E aí nós temos agora o rho, que parece um P. Então, não confundir isso aqui, que é um R. Então, nós temos agora um R minúsculo e um R maiúsculo. Então, cuidado para não confundir T com R. Esse que parece um P é um R. Então, quando eu coloco assim, então eu escrevo aqui. Paulos. Paulo. Aqui nós temos Paulo. O P é maiúsculo, mas veja que o P parece uma coluna. Agora, aqui é o R. Então, eu vou botar R-O, ro. Me, Rome, é Roma. Roma. Né? Então, aqui nós lemos P, Paulos, e aqui nós lemos Ro, Rome. Então, aqui é Roma. Lá no Apocalipse, você vai ver que a Roma ela é chamada de a Grande Babilônia. Então, a gente tem que ter muito cuidado para não confundir. Né? Porque, devido às confusões, surgiram muitos problemas de tradução e de interpretação. Vou lhes dar um exemplo.
Então, deu para entender a diferença entre o pi e o rho, não deu? Sim. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Certo? Porque eu vou explicar para vocês. Você vai pegar aquele texto lá, aí tem assim. Tem isso aqui. Texto que Jesus diz que é mais fácil passar o camelo pelo fundo do porca, da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. No outro texto, alguém pode ler esse primeiro? Camelos. Camelos. Né? No grego, o S não significa estar no plural, como no português. Então, aqui é camelo. Mas alguém, na verdade, aqui é o eta. Deixa eu só colocar aqui. É camelo, a mesma coisa. E esse aqui de baixo, como é que fica? Camilo. Camilo. Então, trocaram só essas duas letras aqui. O eta e o iota. Aí, camelo ficou camilo. Camilos é corda. Então, por causa disso, muita gente imaginou que camelo não era camelo, era uma corda. Porque eles queriam, de qualquer jeito, fazer o rico entrar no reino dos céus. Então, quando Jesus colocou o maior animal conhecido lá, que era o camelo, pelo menor orifício, que era a agulha, ele estava querendo dizer que é impossível. E na teologia judaica, o rico está perto de Deus, ele é abençoado. Então Pedro compreendeu e disse: Senhor, se esse homem aí que guarda os mandamentos, que é rico, não vai se salvar, e nós? Então, o que Jesus estava querendo dizer é que aos homens a salvação é impossível. Mas por causa dessa troca de letra, surgiram várias interpretações tentando fazer o rico se salvar. Principalmente quem tinha a teologia judaica. Então veja que trocar uma letra, e isso ocorreu muito. É por isso que nós temos hoje um estudo chamado de crítica textual, que é o estudo para que eu e você tenhamos, cada dia, os textos originais corrigidos, para que a gente tenha cada dia mais os textos dignos de crédito. Então, existe um trabalho exaustivo para pegar todos os manuscritos e deixá-los da forma que eles foram copiados pela primeira vez. Então, nós temos aqui o Rho. Aí nós temos a próxima letra, que é o sigma. É tipo um E. E nós temos o sigma. O sigma do começo ou do fim. Ou do meio. Sigma chamado de inicial ou medial. Então, o sigma sempre tem som de si. Nunca tem som de S.
Então, como é que fica aqui? Casa. Vamos lá. Como é que fica, pessoal? Pode ler. Casa. Não. Nunca tem som de Z. Nunca tem som de Z. É sempre sa, sé, si, só, su. Como é que fica agora? Caça. 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 Ah, então, é um erro terrível colocar isso aqui com o som de Z. Então, o sigma só tem esse som si, sibilante, sa. Se eu quisesse escrever assim, eu escreveria assim. Agora, aqui sim, o zeta, casa, casa. Assim, caça, caça, caça. Né? Assim, casa, casa. Mas assim, o sigma sempre. Então, ele vai ser sempre assim, ó. Professor, Sa. Oi, diga. desculpa. É só Não, uma dúvida. No caso aqui do eu só peço que grego, você diga o nome, para eu saber quem está falando. Cristiane, Oi, Cristiano, diga. no caso, no grego, o Z tem o som de S, né? Assim, então, Oi? o Z tem o som de S, né? No caso, Não, o Z tem som de Z. casa, né? Que você falou, fica casa, aí é como se fosse um som de S, né? Que é casa, né? Não, isso aqui, pessoal, eu entendi o que a irmã... Eu estou escrevendo em português, com letras gregas, para vocês aprenderem, certo? Porque casa em grego é assim, ó. Oikia. Isso aqui é casa em grego. Oikia. É daqui que vem a palavra oikonomia, que vem a palavra nossa economia. Né? Então, casa em grego é assim. Agora, o que eu estou fazendo é ensinando vocês a ler. Então, quando eu faço isso, eu estou querendo saber qual é o som desse S. Então, o som desse S é sa, sé, si, só, su. Se fosse em português, aí não, seria casa. Deu para entender, irmã Cristiane? Sim, deu sim, professor. Obrigada, viu? Então, quando eu quero Z, irmã, eu boto isso aqui, ó. Então, se eu fosse escrever português, que nós estamos escrevendo português com letras gregas, para a gente aprender a ler. Se eu fosse escrever, eu escreveria assim, ó. Casa. Mas como eu escrevi assim, eu estou dizendo caça, porque esse S aqui nunca tem som de Z como no português. Nunca. Nunca tem som de Z. Sempre é o som sa. Aí ele vai ficar assim, ó. Sa, sé, si, só, su. Aí esse ômicron aqui foi botado para dar esse som de U, que eu vou explicar depois. Certo? Então, o sigma nunca tem som de Z em grego. Certo? Então, aqui, se fosse em português, a gente leria casa, mas é grego. Então, a gente lê caça, caça, caça. Porque o sigma... Então, nós temos duas formas do sigma minúsculo. Essa para o início e o meio, e essa forma para o final. Então, essa formazinha aqui só vem no final da palavra. Então, eu vou mostrar aqui.
Dá para ler aí, pessoal? Eu vou separar aqui as sílabas. Vamos ler. Lê, pessoal. Pelo amor de Deus, você não sabe ainda juntar as sílabas? Vamos lá. Das. Aí tá aqui, ó. Ele no meio, ó. Ele no meio. Didáscalo. Didascalos. Tá aqui ele no fim, ó. Então, essa forma aqui só vem no final. Isso aqui é a palavra mestre, professor. Didáscalos. Então, eu vou diminuir aqui para ficar tudo numa. Tem um microfone aí aberto. Por favor. Então, tá aqui, ó. Didáscalos. Aí você vai ver, no meio ele é assim, e no final ele sempre vai aparecer assim. No começo vai ser assim, só, fi, que é o nome da minha neta. Sofia é a palavra sabedoria. Sofia é a palavra sabedoria. Então, nós temos o S aqui. Então, no meio e no início, é essa forma. Você faz um Ozinho e puxa para o meio. No final, vem essa aqui, que é a palavra Theos. Theos, que é Deus. Deus. Aí você vai ver que Deus com letra minúscula. No grego, o que vai definir, porque isso aqui é um nome genérico. O nome genérico de Deus. Quando a gente fala Deus, nós estamos falando em qualquer divindade. Então, quando a Bíblia diz porque Deus amou o mundo, está assim. Theos, ou como alguns chamam, Theos. Mas diz que o Deus deste mundo, que é o diabo, cegou o entendimento, está do mesmo jeito. E como é que a gente sabe, na tradução, qual é o D com D maiúsculo e o D com D minúsculo, pelo contexto? Quando a gente diz assim, Deus amou o mundo, que deu seu filho, então fica claro que o Theos ali é Deus, Pai de Jesus Cristo. Quando Paulo diz em Coríntios 4:4, 2 Coríntios, porque o Deus deste século, então não é o Deus do céu e da terra, é o Deus desta era, então fica claro que é o diabo. Então, coloca-se com D minúsculo. Então, o S sempre tem esse som sibilante. Sa, sé, si, só, su. Nunca, jamais, em hipótese alguma, ele tem som de Z. Então, o que tem som de Z é o zeta. O zeta tem som de Z. O sigma tem som de S. O sigma tem som de S. Alguma pergunta? Professor, a minha pergunta é, dentro da nossa língua, Ailton aqui a pergunta. Obrigado. Dentro da nossa língua atual, português, qual é a versão que o senhor mais indica? Tendo em vista que hoje
até muitas pessoas vão pregar e dizer assim, é porque essa tradução aqui está errada. Essa tradução foi traduzida errada. Isso acaba gerando uma confusão na mente das pessoas e até dá margem para aquilo que muita gente diz. Não, eu não acredito na Bíblia porque ela foi escrita pelo homem e o homem escreveu o que ele quis. Não, na verdade, não existe uma Bíblia errada. Certo? Foi o que eu disse, pessoal? Não existe uma Bíblia errada. Tradução. Vamos lá, todos nós. Não existe uma tradução. Não existe uma tradução errada. Muito obrigado. O que existe é o seguinte. É por isso que eu tento estudar bastante. Tem alguém com o som ligado. Pelo amor de Deus, faça isso comigo, não. Vou lá. Quando a gente vai traduzir a Bíblia, a gente tem que escolher qual o método que a gente vai usar. Então, pessoal, quem aí já fez introdução bíblica? Ninguém. Ninguém fez bibliologia? Então, vamos lá. Quando você vai traduzir a Bíblia, e você pega esse texto aqui, né? Ou você pega esse texto de hebraico, quando você traduz assim, Verhaaretz haitá tohu vavohu verosher alpinei terron veruach Elohim merahefet alpinei ramai. Quando você lê ou grego ou hebraico, você tem que decidir que é para acabar com muita ideia errada que surge no nosso meio. Toda a Bíblia, ela é traduzida com muita responsabilidade, porque, afinal de contas, está tratando da nossa alma. Um dia, uma médica chegou para mim, ela era minha aluna, e ela disse, professor, eu sou médica, então a minha profissão é a que exige maior cuidado. Por isso eu estudo muito. Porque se eu errar, a pessoa vai morrer. Eu disse, a pior é a minha. Ela disse, por quê? Eu disse, porque se a senhora errar, e a pessoa for cristã, serva de Deus, regenerada, ela vai para o céu. Mas se eu errar, já que eu lido com a alma das pessoas, se eu errar, essa pessoa vai para o inferno. E não tem mais jeito. Ela disse, é verdade. Então, um dos nossos grandes problemas é a gente não querer se aprofundar no estudo bíblico. Por isso é que eu abomino esse negócio de estudar com o negócio de apostila. Por quê? Porque a gente tem que gostar de livro. Uma pessoa, para ser pastor, tem que querer se aprofundar. Então, o que acontece? E, às vezes, a pessoa faz as aulas meia-boca, só para passar. Aí, lá na frente, que a gente precisa, ele já não lembra mais. É como eu tenho muita gente que fez o ensino fundamental pelas tabelas, fez o ensino médio por oração, e quando chega agora na faculdade, aí, meu irmão, a gente sofre, porque ele já não lembra mais nada. Para ele, objeto direto é uma flecha.
Então, o que, que acontece? Para a gente explicar. Quando a gente vai traduzir a Bíblia, a gente pega o texto original, o melhor, o mais antigo, o mais conceituado, o texto grego, e aí a gente faz uma comissão de várias pessoas que entendem da língua, da cultura, da língua portuguesa. E aí a gente escolhe 2 métodos. Quantos? 2. 2. 2 métodos. Existe um método chamado de equivalência formal, é traduzir a Bíblia quase ao pé da letra. Então, equivalência formal é assim. Aqui é Elohim, eu traduzo Elohim mesmo. E deixo para o aluno, para o estudante da Bíblia, saber se é Deus, se é anjo, se é juiz. Aqui é terra, Haaretz, eu traduzo terra. Não importa se é chão, se é pó, eu traduzo terra. Então, essa é a tradução por equivalência formal. Então, a pessoa diz assim, vamos traduzir. Então, nós temos a ARC, que é a de Almeida. Ela é muito, quase que literal. Nós temos a Bíblia de Jerusalém, que em alguns lugares ela vai até longe demais. Aí nós temos o que a gente chama de tradução por equivalência dinâmica. Eles traduzem quase que do jeito que está no texto. Claro que não dá para traduzir de uma língua para outra, literalmente palavra por palavra. Mas essas são traduções que buscam. Existe segundo método, que é o método por equivalência dinâmica. É onde eu leio o texto aqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, v'haaretz hayta tohu vavohu, v'rosheh al pinei tehom, verua Elohim merahefet al pinei hamai. Então, o que acontece? Quando eu vou traduzir isso aqui, eu procuro entender o que o autor estava querendo dizer. E depois, ao invés de traduzir palavra por palavra, eu traduzo o que ele realmente quis dizer. Então, isso é chamado de tradução por equivalência dinâmica. Então, o tradutor não traduz literalmente. Ele primeiro lê, interpreta, e aí traduz para nós por equivalência dinâmica. E aí nós temos Bíblias como a NVI, a ARA, que são Bíblias onde há uma mistura dos dois. E nós temos Bíblias que são chegam quase a uma paráfrase. Ou seja, a pessoa lê o texto, traduziu, e ele tenta trazer para o nosso contexto, com as nossas palavras. Aí chega a NVI, a mensagem, e essas traduções, elas não são indicadas para estudo. Elas são indicadas para devocional, para evangelismo, porque elas têm uma linguagem mais fácil de compreender. Agora, para estudo, a gente pega a ARA, a Almeida 21, que está agora fazendo muito sucesso, que foi uma tradução, uma versão nova. Então, a gente tem 2 modos. Eu pego o texto, eu decido, mas há a comissão. Vamos traduzir ao pé da letra e deixar o povo lá, eles que se virem para ver o que é, ou nós vamos traduzir já
lendo e interpretando. Então, nós temos Bíblia dos dois jeitos. Então, o que a gente aconselha? É que a pessoa tenha várias Bíblias. O que, pessoal? Que a pessoa tenha várias Bíblias. Então, o ideal é que a pessoa tenha várias Bíblias, para poder comparar uma com a outra. Aí é onde entra a língua grega e a língua hebraica. É onde a gente começa a estudar para poder ir lá conferir. Para poder ir lá e olhar, rapaz, isso é verdade? Estão me ensinando isso? Isso é verdade? Então, aí, e quando você lê o texto em hebraico ou grego, você vai ver que há uma diferença muito grande. Por exemplo... Professor Gilberto, Clevilson aqui. Diga-me, Clevilson. Grande Clevilson. Obrigado. Professor Gilberto, muito boa a sua explicação. Me gerou uma dúvida. Quando eu vou comprar, imagine, eu sou leigo, estou querendo me aprofundar mais nas escrituras, e eu vejo lá 50 versões e modelos de Bíblias e tal. Existe, nesse momento, alguma dicasinha ali no início dessa Bíblia e tudo, que ela foi escrita numa versão dinâmica ou numa versão, como é que você falou, outra aí, o nome meio... formal. Formal e tudo, para mim, assim, saber, essa daqui, ela é mais, vamos chamar de fundamentalista, né, mais ao pé da letra. Essa aqui, por exemplo, a nova tradução na linguagem de hoje, né, como o senhor falou, a Mensagem, a NVI, e agora tem essa nova Almeida atualizada que está vendendo muito também, né? Como é que a gente pode identificar isso, professor? Boa pergunta. É assim. Por isso que o leigo, ele não consegue. Né? Mas quando a pessoa começa a estudar as línguas originais, geralmente, se você souber a primeira parte do texto, você já sabe a tradução. Por exemplo, em João, tem assim, enarque, enhologos, kai hologos, en prostonteon, kai theos, en hologos. Quer dizer, no princípio era o verbo, en arque. E o verbo estava com Deus. No grego, é prostonteon, quer dizer frente a frente. Então, se eu sei grego, eu já vou saber que Jesus e o Pai não são a mesma pessoa. Porque um está na frente do outro, frente a frente, prós, diante de. E o verbo estava diante do Pai, frente a frente. Então, são duas pessoas distintas. Mas aí João diz assim, kai theos en hologos. Ou seja, e o verbo era Deus. Então, o que acontece? Quando a gente pega uma tradução que ela é original, ela vai dizer assim, ó, no princípio era o verbo. Então, está falando da pré-existência de Cristo. Esse Jesus não é algo que foi inventado, que começou no tempo e no espaço agora. Não, ele já era. A segunda frase diz assim, e o verbo estava diante, frente a frente, com Deus. Então, a segunda frase diz que o verbo, Jesus, é distinto do Pai. Então, são duas pessoas. E a terceira frase é assim, e o verbo era Deus. Aí diz que o verbo era divino.
Mas aí as testemunhas de Jeová pegaram e colocaram um Deus. Porque lá tem assim, Kai, que é I, Theos, En, e Deus era Logos. E Deus era é assim no grego. Kai, Theos, En, Logos. A última frase. E Deus era o Logos. Aí as testemunhas de Jeová, elas pegaram assim e botaram aqui um. E o verbo era um Deus. Mas eles não sabem nem sequer língua portuguesa. Porque quando a gente estuda língua portuguesa, a gente sabe que tem um nome, né? E tem o substantivo e tem o predicado nominal, o sujeito, e o predicado nominal, se o verbo é um verbo de ligação, o verbo ser ou estar, que é o verbo ser, era, no imperfeito. Então, aqui nós temos dois substantivos, logos e theos. E aí o grego deixa um com o artigo e outro sem o artigo. Esse com o artigo, hologos, o logos, quer dizer, e o logos era. O que o logos era? Predicado nominal de logos, theos, Deus, e não um Deus. Aqui, theos é predicado nominal de logos. Então, a pergunta é, o que o logos é? Deus, e não um Deus. Então, aí eles erram, e erram feio. Então, até aqui deu para entender, pessoal? Excelente, professor. Sim, com então, certeza. respondendo a pergunta aí do pastor Clevilson, a pessoa que é leiga não vai saber essa distinção, porque ele perguntou, não é isso? Então, foi o que eu disse, né? A pessoa que ela não estuda, ela não vai ter como saber essa distinção, mas o aluno que estuda, mesmo que ele não seja profundo, mas ele saiba apenas ler, ele, quando começa a ler, já percebe se a tradução é literal ou não. E, às vezes, pelo conhecimento da teologia também. Pastor Gilberto. Diga-me. Pastor Anderson aqui, tudo bem? Diga, meu irmão. Eu lhe mandei aí no seu zap uma tradução, certo? De uma Bíblia que eu gosto muito, que é a textual. Se eu puder só dar uma lida bem rápida na primeira. Foi esse texto que o senhor utilizou de João, capítulo 1, para dizer se essa tradução ela é fidedigna. É porque, assim, para eu ver uma tradução aqui e analisar, eu tenho que analisar o texto de onde ela veio. Não dá para analisar só aqui, ó. Em princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e Deus era o Logos. Certo? Essa é uma Bíblia que vem por equivalência dinâmica, e ela já vai traduzindo para nós. É aquela história. É boa, por um lado, porque ela vai traduzindo, mas pode ser que o tradutor da Bíblia ele tenha puxado brasa para a sua sardinha. Então, qual é a melhor coisa? Primeiro, ter várias Bíblias, para você conferir. Né? As Bíblias que nós usamos para estudo são, por exemplo, Ara,
a Almeida 21, a NVI. São Bíblias que a gente recomenda para estudo. Agora, qualquer outra, para o devocional, para pregar, porque quando a gente pega uma ARA, Almeida Revista Atualizada, a ARCA, Almeida Revista Corrigida, ou a Almeida Corrigista e Fiel, esse tipo de Bíblia é bom para estudar. Deu para entender, pessoal? Deu sim, pastor. Obrigado, viu? Para pregar, pastor, indique aí uma para nós. Aí, quando você vai pregar, se você quiser usar uma NVI para a pessoa, né? Uma Bíblia que tenha mais, por exemplo, a mensagem. Essas Bíblias, é porque assim, em um tipo de Bíblia que é mais fácil de entender, o autor está muito preocupado, o tradutor está preocupado com a pessoa entender o texto. Ler e entender as palavras. Na outra, que é mais complicada, o autor está preocupado com a fidelidade da tradução. Então, vamos lá. Então, o sigma, o tal, aí nós temos o Y maiúsculo e o Y minúsculo. Então, esse Y tem som de I quando vem sozinho. Como, por exemplo, Kyrios. Kyrios, que é a palavra Senhor. Né? Jesus Christos Kyrios estin. É tanto que nós temos a primeira logomarca do cristianismo foi essa aqui, ó. O I, o Ki, o Teta, o Y e o Sigma. Certo? Então, essa palavra, ictis, é peixe. O primeiro símbolo do cristianismo. Quem já viu uma Bíblia ou um livro com um peixe desenhado na capa? Eu. Então, vem dessa palavra aqui, ictis. Ictis quer dizer peixe. Mas, olha, os cristãos naquela época, eles eram perseguidos. Né? Então, o que eles faziam? Ficava muita gente na catacumba, porque o culto era dentro do cemitério. Naquela época, os crentes eram mais crentes do que hoje. Então, eles criaram essa primeira logomarca, era um peixe, que eu não tenho tempo para desenhar o peixe aqui agora, e dentro tinha esse nome, ictis, peixe. Agora, olha o que significa cada letra. Isso aqui é o que a gente chama de acróstico. O I vem de Jesus. O que vem de Cristo. Então, é Jesus, Christos. Aí vem a próxima letra, é o teta. O teta é Theos, Deus. O Y é da palavra huios, filho. E o S é da palavra soter, salvador. Então fica assim. O I, Jesus. O que, Cristo. O teta, Theos, Deus. Jesus Cristo, Deus. O Y, Huios, filho.
Então, Jesus Cristo, Deus Filho, e o Soter, Salvador. Então, como é que fica? Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Então, eles pegaram só as palavras da palavra peixe, fizeram assim. Uma embaixo da outra. Aí fez um acróstimo. E deu certo. Então, geralmente, quando você chegava para assistir o culto, tinha alguém lá na porta para evitar que o Império Romano pegasse os cristãos e matasse. E esse alguém dizia assim, Ictis. O outro dizia, Jesus Christos, de Deus Filho, Salvador. Aí o cara dizia assim, entra, o culto é bem ali. Se não soubesse, o quê? Peixe? Peixe? Onde tem peixe? A pessoa dizia assim, corre, pessoal, que lá vem confusão. Deu para entender, pessoal? Tá Sim ou não? certo, deu certo, professor. Sim ou não, pessoal? Então, Maravilhoso. Essa senha. Maravilhosa a explicação. Então, ictis é peixe. Mas ictis quer dizer Jesus Christos, de Deus Filho, Salvador. Aí todo crente já sabia disso. Se tivesse farinha, melhor ainda, viu, professor? Com peixezinho com farinha, rapaz. Um pouquinho de farinha com óleo. Então, Jesus Cristo, de Deus Filho, Salvador. Aí nós temos agora eta, o tal, o y, como nós já vimos, o fi, como nós já vimos, o fi maiúsculo, o fi minúsculo, o que, maiúsculo, e o psi, e o ômega. Então, nós temos, Jesus disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aí nós vimos as vogais. Alfa, épsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. Então, nós temos aqui as vogais. Certo? As vogais. Alfa, épsilon, eta, iota, ômicron, y. Aí eles sozinhos têm som de I. Então, o que eles fizeram para dar som de U? Fizeram um ditongo. O, U. Ômicron, U. U. Isso aqui a gente pronuncia só U. U. Vem o O, mas é só para dizer que é U. Então, se eu quero colocar tudo, eu faço assim. Lembre-se, eu estou ensinando isso aqui em português com letras gregas, para ensinar a ler. Tu, dó. Tudo. Porque se ele vier só, ele tem som de I. Tido. Se ele vier só, ele tem som de I. Se ele formar ditongo, tu, dó. Então, agora, eu vou ensinar só os ditongos para a gente terminar essa aula. Nós temos só 8 ditongos em grego. A segunda parte do ditongo sempre vai ser ou um Y ou um iota. Então, se vier outra vogal, como, por exemplo, dia. Dia aqui é a preposição através de. Então, ela termina com A. Então, não é ditongo, porque só é ditongo se terminar com Y ou terminar com I, iota. Então, nós temos aí o Y, quando forma ditongo, tem som de U. O Y
quando forma ditongo, tem som de U. Aí nós temos ao, el, eu e u. Aí eu botei aqui, ó. Aqui você imaginariamente risca o O. Som só de U. Então, vamos lá, só vocês. Ao, Eu, el, eu, vamos lá. Ao, Ao, el, Eu, el, eu, eu, u. e o. Então, vocês já viram que no eu, o. Pronto. Então, no grego, para dar esse som de U, eu tenho que ter esse ditongo aqui. Porque se ele vier só, ele tem som de I. Se ele vier sozinho aqui, então ele tem som de I. Ele só vai ter som de U aqui, quando ele formar ditongo. Então, nós temos ao, el, eu, u. Né? Então, isso aqui é u. Aí, aqui agora. Então, vejam, tem tudo de vermelho. Só é ditongo porque a segunda vogal é o Y. E agora, com o iota. Ai, ei, oi, ui. O I com acento. O I como sim do francês. Oui, merci. Então, vamos lá. Ai, Eu, ei, ei, oi, oi, ui. ui. Você não diz ui, diz ui. Ui. Como é que a gente diz? Ui. Ui. Então, vamos concluir nossa aula agora. Ui. Bora, pastor Walter, continua, você tem o homem aí. Vamos lá. Ó. Eu queria só perguntar uma coisa, o professor. Pronto, mesmo. Estou aqui à disposição. Quando o senhor estava estudando grego, é porque eu fico assim, a senhora que está tudo claro, mas a senhora que mistura alguma coisa. É normal ou a cabeça precisa de alguma coisa? Não é normal. É, né? É. Porque é assim, pessoal. Todos nós, a gente condiciona a nossa cabeça à língua portuguesa. Quando a gente vê outra coisa nova, então, o que acontece? A nossa mente vai levar tempo para se readaptar. É tanto que vai chegar um momento onde vocês vão ler um texto em grego e ele vai ficar mais fácil do que em português. Se eu botar, quando a cabeça de vocês se acostumar, porque isso aí vem do exercício. O grande problema nosso, meu e de vocês, é que a gente parece que só estuda com o professor. No tempo que eu fiz primeiro seminário, foi no nosso querido Pentecostal, eu ia para Maracanaú de trem. Aí eu ia alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, morrendo de fome, 3 da tarde, porque eu estudava pela manhã, até às 11, ficava de 12 horas, almoçava, 1 hora eu ia fazer hebraico. Tinha um professor que veio de fora, um judeu, o Yarakov, e ele dava aula para a gente de hebraico. Então eu ficava, depois, 3 da tarde, eu ia para casa pegar o trem para ir para Maracanaú.
E muitas vezes chegava em casa, a mulher estava quase nadando, porque a água tinha entrado dentro de casa. Então, nem almoço tinha. Então, o que que acontece? Nós temos ao, que é o primeiro de tom, ao. Aí nós temos ai. A segunda vogal sempre tem que ser ou um Y ou um iota. Se não for, não é ditongo. Então, nós só temos 8 ditongos em grego. Ao, ao, eu. Aí vejam, ele sem formar ditongo, I. Com ditongo, U, el. Aí nós temos ai, ei. Aí nós temos eu. Aí nós temos oi. Aí nós temos U. Aí nós já vimos, esse U aqui, se nós tirarmos o ômico, ele fica I, porque o Y sozinho tem som de I. Mas, agora eles têm som de U, como, por exemplo, essa palavra aqui, do, los. Doulos é a palavra escravo. Porque tem muita gente que diz assim, rapaz, nós somos ministros do evangelho, nós somos muita coisa. Aí a Bíblia usa a palavra reperetes, que é uma palavra mais forte do que essa. É subremador. Era alguém que era escravo e que estava lá debaixo do barco. Que você vai ver isso lá nas galés, no filme Ben-Hur. Que Ben é filho de Ur. Então, doulos. A gente não diz assim, doulos. Se tirar o O, fica di, los. Se botar aqui, aí fica doulos, que é a palavra escravo. Escravo. Ou então o verbo duléu, que é o verbo escravizar. Duléu. Paulo diz que ele é escravo de Cristo. Então, eu e vocês não deixamos de ser escravos. O que eu disse, pessoal, para terminar? Eu e você não deixamos de ser escravos. A gente só mudou de dono. Eu e você não deixamos de ser escravos. A gente só mudou de dono. De dono. Agora nós somos escravos de Cristo. Lá no Antigo Testamento, tem um microfone aí ligado. Tem um bocado, né? Lá no Antigo Testamento, tem assim, ofertas e sacrifício não quiseste. As minhas orelhas furastes. O que é que significa orelhas furadas? No Antigo Testamento, uma pessoa, quando empobrecia, ela podia se vender como escrava, para poder ter o pão e o lugar para morar. Pão para comer e o lugar para morar. Só que, depois de algum tempo, o primeiro era de 7 em 7 anos, que era o ano sabático, essa pessoa era liberta. Só que, muitas vezes, a pessoa ia trabalhar com alguém, e aí ela se tornava escravo. Servo, eved, no hebraico. E a pessoa gostava do patrão. Se acostumava, o patrão era bom. Casa, comida, proteção, conta paga. Então, muita gente chegava e
quando era o 7º ano, o ano dele ser liberto, ele dizia assim, não. O senhor chamava e dizia, olha, você agora está livre, já trabalhou o suficiente, está livre. E muitos escravos diziam assim, eu não quero ser livre, eu quero servir ao Senhor. Então o patrão dizia, como é? Eu quero ser servo do Senhor para sempre. Então ia para a parte legal. O dono do escravo levava o escravo até a porta. Porta é o lugar onde se reuniam os anciãos. Então era o tribunal. Então, quando a Bíblia diz e fulano levou Beltrano à porta, quer dizer, levou Beltrano ao tribunal. Então, ele chegava lá diante dos anciãos, diante das autoridades da cidade, e dizia, olha, este meu servo, de livre e espontânea vontade, quer ser meu escravo para o resto da vida. Então, as autoridades da cidade perguntavam se era verdade. Ele confirmava, eu quero, é meu desejo. Então, havia uma cerimônia. O dono pegava uma suvela com ponta, furava a orelha do escravo e colocava uma argola. Aquele escravo agora era escravo porque queria e para sempre. Então, quando o salmista diz assim, sacrifício e oferta não quiseste, o autor de Hebreus interpreta dizendo o seguinte, Deus não aceitou os sacrifícios do Antigo Testamento, porque foram feitos por gente desobediente, mas aceitou o sacrifício de Jesus. Porque Jesus era esse servo, o Éved. É por isso que vai ter o Isaías 53, o servo do Senhor. E aí, naquela época, quando você era escravo, de livre e espontânea vontade, por amor ao seu Senhor, a sua orelha era furada. Então, quando o salmista diz assim, sacrifício de oferta não quiseste, as minhas orelhas furastes, ele está dizendo, o Senhor quer não sacrifícios de um povo desobediente, mas o sacrifício do servo obediente. E quem é o servo obediente? Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma tarde de bênção, de alegria, final de semana abençoado, e que Deus nos dê força, para que a gente possa estudar a palavra de Deus. Alguma pergunta? Não. Meu pastor Gilberto, Obrigado. pastor Valmir, eu queria, na verdade, tem um bocado de microfone aberto, né? Como é? Eu queria, na verdade, justificar, porque no próximo sábado eu não vou poder participar, que eu vou estar na reunião do concílio. Hoje eu participei da reunião do conselho, mas saí mais cedo, não pude participar da parte da tarde para poder estar aqui com vocês, mas no próximo sábado eu não vou poder participar. Então, durante a semana eu vou estudar bastante para tentar compensar a perca do próximo sábado, tá certo? Então, desde já eu peço ao senhor justifico aqui a minha ausência do próximo sábado, tá bom? Pastor Valmir, eu sei muito bem o que é isso. Eu trabalhei na missão durante muitos anos, e eu sei o que são as reuniões todas, né? E eu sei também, pessoal, o que cada pastor luta. Né? Pastor Você me ouviu? Ouvi. O pastor, ele é um herói. Porque a gente, principalmente nós pentecostais, antes de terminar, eu vou dizer isso. Porque o não pentecostal, ele estuda primeiro e vai pastorear depois. Eu e você, não. Senhor. Você não está ouvindo, não, pessoal? Quem está ouvindo? Eu estou ouvindo, pastor Jacilvan aqui. Eu, pastor Walter. Pastor, só que o senhor aí está ouvindo. Pessoal, deixa eu só explicar isso aqui. Está ouvindo, pastor Valmir?
Então, vamos lá. Vou explicar isso. Vocês são os heróis, e eu parabenizo vocês. Por quê? Quando a pessoa é não pentecostal, o pastor manda ele, rapaz, para um seminário. Então, ele vai primeiro para o seminário, estuda. Depois, ele vai auxiliar um pastor para pegar a prática. Ele só tem a teoria. Então, ele vai passar um ano e pouco, auxiliando um pastor. Pastor já tarimbado, pastor já... Nós, pentecostais, não. Nós, pentecostais, a gente troca o pneu do carro com o carro andando. A gente vai ser pastor, e quando a gente chega a ser pastor, aí... Pronto, tem o Oliveira que levantou a mão, Marcelo Oliveira. Pode? Deixa eu só terminar que vocês podem falar. Aí é que a gente vai estudar. Então, os que levantaram a mão podem falar. Pastor, eu só toquei na tecla errada, viu, pastor? Então, pessoal, parabéns. Vão em frente. Porque Deus, ele há de nos abençoar. Até hoje, eu estudo até de madrugada. Às vezes, 4 horas da madrugada, eu estou aqui. E para quê? Porque eu nunca parei de estudar. Porque a gente só tem tempo para começar. Nunca a gente para. Então, eu desejo a vocês que Deus os abençoe, que vocês possam estudar bastante, aprender, e estudo depende muito do aluno. O aluno é que vai fazer seu estudo. Então, fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula.